Distensão abdominal, produção excessiva de gases. Quem é que nunca teve esse problema? E acreditem, tem gente que convive com isso achando que é normal. Aquela típica frase, eu sou assim. Digo para vocês que não é normal e que não é difícil tratar essa distensão abdominal. Esse é o nosso assunto. Convido vocês a assistirem o nosso programa de hoje sobre distensão abdominal e como diminuir essa complicação. Vamos colocar assim. Primeiro, por que a gente tem distensão abdominal? Eu começo chamando a atenção para o nosso microbioma. Nós somos meros hospedeiros. As bactérias intestinais, além de definirem nosso sistema anti-inflamatório, além de definirem as nossas funções metabólicas, as bactérias intestinais, elas definem nosso processo digestivo. Muitas coisas que a gente come pode influenciar diretamente nessa produção de gases. Por exemplo, quem nunca comeu alguma coisa com farinha de grão de bico e se sentiu distendido? Ou tomou alguma coisa com leite e se sentiu distendido? Ou tomou kombucha e se sentiu distendido? Existe, pessoal, uma população de bactérias muito individual. A gente tem que chamar atenção porque não existe um modelo, né? Eu tenho que ter essa população. Cada um tem a sua população de bactérias, mas existe o que a gente espera, o que a gente consegue melhorar com mudanças alimentares que eu vou propor hoje para vocês, tá bom? Então nós vamos focar muito, quando a gente fala de extensão abdominal, na modulação do nosso microbioma. Como que a gente vai trabalhar isso? Primeiro de tudo, vou usar exemplos aqui para que vocês consigam entender como que a gente pode tratar isso daí. Na extensão abdominal, tem gente, por exemplo, que tem uma superpopulação de proteobactérias, que são bactérias que degradam o grupo amino do aminoácido da proteína. Então, o que essa bactéria faz? Ela vai usar aquele grupo amino, ela vai aumentar, e essas bactérias, chamadas bactérias gram-negativas, vão produzir muitos gases, o que vai acarretar em distensão. E essa distensão de abdômen, ela pode ser diminuída se a gente diminuir a população de proteobactéria. Como assim? Se eu como muita carne vermelha ou se eu como muita proteína de fonte animal, essas proteobactérias podem subir muito. E quando elas sobem, passam o limite da saudabilidade, a fermentação, na verdade, a fermentação que se dá com carboidrato, é quase como uma putrefação, que é o que se faz com proteína de origem animal. Então essas bactérias, elas usam demais aquele grupo amino e produzem quantidade excessiva de gases. São aqueles gases bem fétidos, que são aqueles de proteína. É fácil identificar isso. Não precisa nem de fazer um teste de bioma para saber se a população de proteobactéria é aumentada. Se tem muita distensão e os odores são bem fortes, pode já associar que muito provavelmente isso vai acontecer. A primeira coisa que eu falo para vocês é diminuir fontes de proteína de origem animal. Mas qual vai ser minha proteína? Proteína de fonte vegetal. Aí a gente tem uma infinidade de proteínas de fontes vegetais. A gente tem proteínas de arroz, de semente de abóbora, de semente de girassol, de semente de chia, proteínas de lentilha. Todas essas proteínas, elas são extremamente eficientes no perfil de aminoácidos, porque muita gente pensa, será que se eu usar proteína de origem vegetal, não vai faltar aminoácido? Não, não vai. A gente pode usar, não precisa só de origem vegetal. Se eu usar, por exemplo, é um momento interessante para se usar colágeno. Então, vamos lá. A gente tem que substituir esse excesso de proteína animal que a gente tem na alimentação por proteína vegetal ou colágeno. Porque o colágeno tem um perfil um pouco diferente dessa proteína, tem menos cisteína, cistina, que é o que tem muito nessas proteínas de origem animal e que vão fazer com que haja um aumento dessas proteobactérias. E aí, o que a gente pode fazer? Complementar também proteínas vegetais na nossa alimentação. Eu posso, por exemplo, consumir quinoa, amaranto, trigo sarraceno. Tudo isso vai ajudar muito. Muita gente me pergunta, Luciano, eu gosto muito de complementar proteína de origem vegetal com grãos, com lentilha, com grão de bico, com feijão azuki. Muitas vezes esses grãos podem ser um dos gatilhos da distensão. Então, às vezes, no momento em que a gente está tratando, está tirando algumas coisas, seria interessante a gente diminuir ou tirar esse excesso de grãos.
mas a gente pode usar os chamados pseudocereais. Por que pseudo? Eles são pseudocereais porque eles têm uma quantidade maior de proteína e não se enquadram na classificação de cereais, que é o trigo sarraceno, a quinoa, o amaranto. Isso a gente encontra facilmente em loja de produtos naturais. Quinoa, amaranto, trigo sarraceno, a gente faz igual arroz. Eu faço uma mistura, misturo os três e substituo ali o arroz quando eu quero fazer, ou nem substituo, às vezes coloco o arroz integral, arroz vermelho e uma mistura desses grãos aí para fazer uma composição proteica, tá? Outra coisa que eu gosto bastante de fazer, além de melhorar a fonte proteica para as pessoas que têm distensão abdominal, é fazer um protocolo chamado de protocolo FODMAP. FODMAP é a abreviação para mono, di e oligosacarídeos fermentáveis. Tudo que fermenta muito, tudo que nutre bactérias gram-negativas, que são as bactérias que vão causar muitos gases. Só que o problema não são só os gases causados. Não é só o desconforto da distensão abdominal. A distensão abdominal é um sinal que o bioma está ruim. E se esse bioma está ruim, pode ser um gatilho inflamatório importante. Muitas doenças autoimunes, elas vêm, você pegar, por exemplo, uma artrite, uma espondilite, uma colite, várias ites que você tem por aí, elas têm um start, elas têm um gatilho ali nessa mudança do bioma. Então, uma distensão abdominal não é uma simples produção de gases. É um sinal de que está começando a bagunçar as nossas citocinas inflamatórias. Está bagunçando todas as proteínas envolvidas no controle da inflamação, certo? Esse protocolo FODMAP é um protocolo um pouco mais restritivo. É um protocolo de exclusão. Como que eu faço? Eu separo em 3 colunas, verde, amarelo e vermelho. A coluna verde é tudo que pode ser consumido. A amarela é em quantidades, as quantidades certas de cada coisa. Por exemplo, abacate, acima de 60, 50 gramas é FODMAP. Até 50 gramas, 60 gramas é low FODMAP, é baixo FODMAP. A gente pode usar. Então tem muita coisa que está relacionada com a quantidade. E na coluna vermelha é o que não pode ser consumido de jeito nenhum. Por quanto tempo? O protocolo original é para ser usado para 2 meses. Se eu não conseguir fazer 2 meses, conseguir fazer 1 mês, já tá bom. Porque é um protocolo mais difícil de fazer, é de exclusão, é de restrição mesmo. A gente tem que tirar essas coisas. Para que isso? O protocolo FODMAP a gente usa para diminuir o substrato para aquelas bactérias que estão aumentadas. Então, se diminuir o substrato para aquelas bactérias que estão aumentadas, a gente vai diminuir a quantidade daquela bactéria no intestino. E, consequentemente, vai ter uma fermentação menor e menos distensão abdominal. Quando eu faço esse protocolo FODMAP, eu geralmente não uso probiótico, não uso nada disso. Depois que eu faço o protocolo FODMAP, eu uso probiótico e uso uma outra cepa, outras cepas, na verdade, chamadas de biomumps. Porque os probióticos são bactérias vivas que vão fazer parte do nosso microbioma, que vão recolonizar e colonizar o nosso intestino. Os biomumps já são os probióticos mortos, ou seja, a bactéria atenuada. Mas para que eu vou usar isso? Somente para controlar a resposta inflamatória. Lembra que eu falei que na distensão pode ser um sinal de que está exacerbando a resposta inflamatória? Então, muitas vezes, antes de usar o probiótico, eu uso o biomump. Faço um protocolo de FODMAP por 1, 2 meses, em seguida uso 1 mês de biomump e depois mantenho com probióticos. Aí eu posso usar o probiótico 1 ano inteiro, posso usar o probiótico 6 meses, vou usando cepas que variam de 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. Eu tenho uma tendência a usar de 5 a 6 bilhões de unidades formadoras de colônia depois que fiz o protocolo FODMAP, depois que usei os biomumps. E distribuo entre 3, 4 cepas. Por exemplo, eu vou fazer uma associação para vocês. Lactobacillus gasseri, 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. Lactobacillus raminosus, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. E Lactobacillus casei, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. No final, tenho 5 bilhões de UFC, 5 bilhões de unidades formadoras de colônia. Isso eu posso usar à noite antes de dormir. E eu posso ainda associar com outro composto que é a glutamina. Como o indivíduo ele teve uma distensão abdominal por muito tempo, então existe um prejuízo da célula intestinal ali iminente.
o que eu faço é nutrir a célula intestinal. Então, a glutamina, ela entra como nutriente chave para o enterócito, que é a célula do intestino, para a reconstituição, para a melhora da qualidade daquele enterócito. Isso vai também minimizar, diminuir a distensão abdominal. Então, eu posso fazer uma associação. Sabe uma associação que eu gosto muito? É usar o probiótico, mais a glutamina e mais uma fibra não FODMAP, que é a goma cassia purificada. A goma cassia purificada é uma fibra não FODMAP que a gente usa em baixa quantidade, 2 gramas. Eu gosto de fazer sachê contendo de 3 a 5 gramas de glutamina e mais a goma cassia purificada, de 1 a 2 gramas de goma cassia purificada, mais o probiótico. Eu faço o probiótico separado porque a maioria é cultura que necessita ficar na geladeira e os sachês não precisam. Então eu faço o probiótico em cápsula e o sachêzinho lá contendo glutamina e contendo goma cassia separados. Porque o grande problema do protocolo, por exemplo, FODMAP, é que a gente tira muita fibra solúvel e acaba ficando carente. Por isso que eu gosto de, durante o protocolo FODMAP, usar sempre a goma cassia purificada, que é uma fibra low, na verdade não FODMAP. É uma fibra que não é fermentada pelas bactérias intestinais e não vai produzir gases. Muita gente me pergunta se quem tem distensão abdominal pode tomar kombucha. Depende. Depende do tipo de bactéria que você vai ter. Se você tomar kombucha e sentir distensão, sentir que distendeu, é coisa assim de 15, 20 minutos depois. Não toma ainda, não é a hora. Então primeiro faz um equilíbrio, faz um FODMAP, usa biomumps, usa probiótico e depois toma de novo. Pode ser que não aconteça mais nada. Porque justamente algumas bactérias que fermentam demais o kefir, a kombucha, o iogurte, se você tomar antes da hora, vai estimular mais ainda aquelas bactérias. Então a gente só vai tomar kombucha, iogurte, kefir, para quem tem distensão abdominal, claro, quem não tem problema, pode tomar, porque é ótimo, kombucha é ótimo. Kombucha nada mais é, ou kombucha, né, que é a forma certa de falar, nada mais é do que uma bebida fermentada, é um chá verde fermentado. Então coloca-se açúcar, a bactéria vai fermentar o açúcar, produzir ácidos graxos de cadeia curta e no final tem uma bebida fermentada extremamente eficiente para nutrir algumas bactérias intestinais. Mas se eu tenho a quantidade aumentada de algumas bactérias, eu não posso tomar grandes quantidades de kombucha, na verdade não posso tomar nada. Então primeiro eu tenho que modular. O que as pessoas às vezes se enganam, falam, eu não posso tomar kombucha. Calma, modula o seu microbioma. De repente, essa restrição não precisa fazer parte da sua vida. De repente você pode tomar. De repente você pode tomar um iogurte, de repente você pode tomar um kefir, tá? Que é uma outra cultura com uma atividade probiótica, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção para quem tem muita distensão abdominal é o uso do carvão ativado. Muita gente me pergunta sobre carvão. Carvão é sim muito eficiente para redução de gases. A gente pode usar de 500 a 1000 miligramas de carvão ativado por dia. A gente pode fazer isso em farmácia de manipulação. Existem produtos acabados, tá? Para quem mora fora, para quem está me assistindo, mora nos Estados Unidos, na Europa, vocês vão achar vários tipos de carvão ativado disponíveis aí nas gôndolas dos supermercados. Aqui no Brasil, a gente costuma fazer muito via farmácia de manipulação. Só que eu chamo a atenção que o carvão ele é muito quelante. Justamente por isso que ele vai arrastar, vai agregar gases, arrastar e eliminar no conteúdo fecal. Então, muitas vezes, nós usamos o carvão, nós usamos o gengibre para mudar o estado físico do gás. Então, ele é agregado à molécula e ele é excretado no conteúdo fecal. Por isso que, quando a gente usa carvão, diminui a distensão sem a gente perceber que está eliminando aquele monte de gás. Mas onde foi parar os gases? Eles foram, o estado físico foi mudado. Esse gás foi agregado a uma molécula sólida que foi excretado no volume fecal. Que hora eu uso carvão? Como ele é muito quelante, a gente pode usar o carvão no meio da manhã, sem nenhuma refeição por perto, ou no meio da tarde, sem nenhuma refeição por perto. Ou posso usar no desjejum, acordar e tomar uma cápsula de carvão e tomar no finalzinho da tarde, por exemplo. Fato é, a gente tem que tomar carvão do intervalo 1 hora antes, 1 hora depois. Então, se eu vou tomar um lanche da tarde às 4, eu indico meu paciente a tomar o carvão, por exemplo, 2h30. Ou tomar lá pelas 6h30 da tarde, pensando que vai jantar umas 8. Tá? Longe das refeições, para ele exercer o efeito de quelar os gases que a gente quer quelar, de eliminar os gases que a gente quer eliminar. Certo? Não seria eu
se não compartilhasse uma receita de chá aqui para diminuir a distensão abdominal. E o chá que eu gosto muito é o chá de licorice ou alcaçuz. A gente encontra no mercado, às vezes, o sachêzinho escrito licorice, é o chá de alcaçuz. Melhor ainda se a gente conseguir associar o licorice com o gengibre. O gengibre ele tem uma propriedade de mudar o estado físico do gás. Então a gente pode, tem vários chás que são eficientes para a distensão abdominal. Canela, gengibre, erva tulsi, licorice, cravo, anis estrelado. Eu posso tomar cada dia um, ou posso fazer misturas usando, por exemplo, gengibre e anis, ou gengibre e licorice, ou licorice e gengibre, ou usar canela e gengibre. A gente vai mudando. É interessante mudar porque a gente vai trabalhando com bactérias diferentes. Os chás têm alguns compostos fenólicos que vão nutrir bactérias gram-positivas, que é o nosso grande objetivo. Durante o protocolo FODMAP, tem muita coisa que a gente tira, mas muita coisa que a gente inclui. Os chás, eles têm que ser incluídos no protocolo FODMAP, porque são esses compostos fenólicos que estão presentes naquela solução, no chá, que vão fazer a nutrição de bactérias gram-positivas, bactérias importantes ali no nosso intestino e que vão, muitas vezes, diminuir essa distensão de abdômen. Que hora que eu tomo chá? Também, no meio da manhã, meio da tarde, antes de dormir. Todos esses chás são facilmente encontrados em lojas de produtos naturais. Depois você assiste meu vídeo só sobre chá, que vocês vão entender quando usar, fazer decocção, infusão, casca, flores, folhas, que eu deixei bem claro lá. Fato é, tentem colocar 2, 3 chás por dia para o tratamento da distensão abdominal, tá bom? Vocês viram que é um monte de coisa, tá? Tentem colocar em prática o que vocês têm em mãos, o que é mais fácil para vocês. Modifiquem a alimentação, que isso vai ter um efeito muito interessante, tá bom? Vocês viram que não é difícil e é tão comum, tem gente que convive com isso atrapalha tanto, é tão incapacitante. Às vezes chegar no final do dia, parece que a respiração está diferente, parece que a respiração está difícil, é muito ruim. Então chega de distensão abdominal, tá? Alguma coisa que eu falei aqui vai poder ajudar, tá bom? Beijo grande para todo mundo, sem distensão abdominal, hashtag tamo junto, sempre.